todos e gostaria de começar por agradecer a participação da doutora Ana Salgueiro, do Fundo Ambiental, neste webinar, também a participação da ADEN, através do Dr. Paulo Libório e do Dr. Paulo Nogueira. Bem-vindos a todos. Tal como já foi referido, temos mais de 200 pessoas inscritas neste webinar. Agradeço a todos a vossa participação. Espero que seja útil a informação que vão receber e que vos permita também esclarecer algumas dúvidas. E visto o sucesso destas inscrições, é mais que óbvio que demonstra também a importância do tema, não é? E queria agradecer também ao Dr. José de Matos, porque ele tem participado em imensas reuniões na elaboração dos programas, no apoio, digamos, e também pela organização e iniciativa deste webinar. Como é do conhecimento de todos, os apoios à eficiência energética é uma das grandes prioridades do plano do PRR. Penso que, segundo as minhas informações, é à volta de 610 milhões de euros para investir neste programa nos próximos anos. Hoje vamos falar de dois avisos. O primeiro vai ser mais sobre o programa da Casa Mais Sustentável. De seguida vamos falar sobre outro programa que é o Vale Eficiência. Como foi dito pelo Dr. José de Matos, a seguir a cada apresentação haverá a possibilidade de colocar as questões por escrito, por uma ordem mais de organização. E, enfim, espero mais uma vez que gostem e vou passar a palavra à doutora Ana Salgueiro. Bom dia a todos, uma vez mais. Eu queria começar por felicitar a organização por este evento tão oportuno e dar a possibilidade ao Fundamental de aqui partilhar a experiência que tem vindo a ter com estes dois avisos. Portanto, espero que seja uma sessão útil para todos, que aproveitem para tirar todas as vossas questões, porque é exatamente esse o objetivo. O Fundamental pretende esclarecer e o mais possível estes dois avisos e obviamente com o objetivo de que ter o maior número de candidaturas e que essas candidaturas sejam bem instruídas e que tenham uma elevada taxa de execução e de sucesso. E, portanto, espero que seja uma sessão proveitosa para todos. Muito obrigada pelo convite também endereçado ao Fundamental, uma vez mais. E pronto, e já voltamos, não sei se devo já começar a fazer a apresentação, não, vai o Paulo Libório falar, não, ou o Paulo Nogueira, ou avanço já com a apresentação. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação do Fundamental para ficarem, para dar a conhecer exatamente este organismo. Portanto, o Fundamental foi criado pelo Decreto-Lei 42A/2016 de 12 de agosto e iniciou a sua atividade em janeiro de 2017, sucedendo a 4 fundos extintos: o Fundo Português do Carbono, o Fundo de Intervenção Ambiental, o Fundo de Proteção de Recursos Hídricos e o Fundo para a Conservação da Natureza e Biodiversidade. O Fundamental é, na verdade, um instrumento de financiamento das políticas públicas ambientais, contribuindo para o cumprimento de compromissos nacionais e internacionais em áreas como alterações climáticas, recursos hídricos, resíduos, conservação da natureza e biodiversidade e através do financiamento a diferentes entidades, atividades ou projetos nestes domínios. O Fundamental está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e contribui também para o cumprimento destes objetivos, como podemos ver um pouco mais à frente. O Fundo Ambiental tem como principais áreas de intervenção 6, no fundo, que estão aqui listadas: ação climática, e aqui está incluída a adaptação e a mitigação às alterações climáticas, mobilidade sustentável, a recuperação de danos ambientais, os resíduos e economia circular, conservação da natureza e da biodiversidade, recursos hídricos e sensibilização ambiental.
Como principais fontes de financiamento, temos para as receitas do Fundamental, temos a taxa de recursos hídricos, a taxa de gestão de resíduos, o imposto sobre produtos petrolíferos, o comércio, o montante do comércio, das receitas do comércio de licenças de emissão de gases com efeito estufa, do CEL, e as coimas, e depois outras fontes de receita menos relevantes. Em termos de balanço e relativamente aos últimos 4 anos, de 2017 a 2020, o Fundamental assinou 284 protocolos com diferentes entidades, lançou 54 avisos e teve uma execução de 1,3 milhões de euros. Durante estes 4 anos, o Fundo apoiou entidades públicas, quer da administração central, quer local, nomeadamente câmaras e juntas de freguesia, organizações não governamentais na área do ambiente, empresas privadas e particulares, nos domínios de ação que já atrás referi. Em 2021, que é o 5º ano de atividade do Fundamental, a previsão é de assinar 54 protocolos, de lançar 19 avisos e prevê-se que uma dotação para o Fundamental de 571 milhões de euros. Portanto, passado este enquadramento do Fundamental, o que hoje, como também já foi referido, venho aqui apresentar é de facto estes 2 avisos, que são avisos lançados no âmbito do PRR e que é o atual, é o desafio, não é? No âmbito da eficiência energética de edifícios residenciais e que estão atualmente com candidaturas abertas. E, portanto, vou começar numa primeira fase por falar do programa Edifícios Mais Sustentáveis, que, como sabem, teve uma primeira fase em 2020, e vou-vos dar aqui um breve resumo dos principais resultados alcançados, para depois detalhar então o programa que está atualmente aberto, a segunda fase dos Edifícios Mais Sustentáveis. A segunda parte da apresentação incidirá então no recentemente lançado programa Vale Eficiência. Queria também referir que ambos estes avisos, como disse, promovem e visam promover a reabilitação, a descarbonização, a eficiência energética e hídrica e a economia circular e contribuem também para alcançar vários objetivos de desenvolvimento sustentável que estão aqui elencados aqui em baixo. E, portanto, estes 2 avisos têm uma abrangência que cobre os 3 pilares, no fundo, da sustentabilidade. Estamos a falar do pilar social, económico e ambiental, como também já vamos ver, e isso também se reflete nos vários objetivos de desenvolvimento sustentável para os quais estes 2 programas contribuem. Mas, em concreto, estes objetivos traduzem-se o quê? Na melhoria do desempenho energético e hídrico dos edifícios de habitação, na redução do consumo de energia primária nos edifícios intervencionados em cerca de 30%, na renovação do edificado nacional, no aumento do desempenho energético e ambiental dos edifícios, do aumento do conforto térmico e das condições de habitabilidade, saúde e bem-estar das famílias, na dinamização do desenvolvimento económico e social através do envolvimento das várias empresas locais e nacionais e tudo isto obviamente gera diversos benefícios, lá está, ambientais, sociais e económicos para os cidadãos e para o país. Portanto, focando-me agora em concreto sobre o programa Edifícios Mais Sustentáveis, eu vou começar por fazer aqui passar brevemente sobre os principais marcos do que foi a primeira fase deste aviso de 2020. Ele enquadrava-se, portanto, no PES, no Plano de Estabilização, eu agora não sei dizer isto, dê-me só um minuto, Plano de Estabilização Económica e Social, se não estou em erro.
ele abriu em setembro de 2020 com uma dotação inicial de 4,5 milhões de euros. Logo em outubro foram feitos os primeiros pagamentos de 100 candidaturas no valor de 200 mil euros e passado 3 meses da abertura deste aviso, a dotação inicial esgotou-se. Portanto, a 14 de dezembro tínhamos a dotação esgotada. Foi decidido que o aviso seria prorrogado até 31 de dezembro de 2020, com um reforço desta dotação, tendo-se então chegado a 9,5 milhões de euros em termos de dotação total do programa, da fase 1 do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis. Em termos de principais resultados, realmente o programa foi um sucesso. Teve cerca de 7 mil candidaturas, das quais 5.021 elegíveis. O que se verifica aqui em termos de distribuição das candidaturas por distritos, verificou-se que Lisboa a liderar as candidaturas com 1.514, seguida do Porto, Braga, Setúbal, só para elencar os primeiros 4 distritos. Das 6 tipologias de intervenção abrangidas por este aviso, aquela que teve mais candidaturas foi a tipologia 3, com 33%, portanto estamos a falar de sistemas de climatização e águas quentes sanitárias, mas também seguida de muito perto pela tipologia 1, janelas eficientes, e pela tipologia 4, relativamente ao fotovoltaico. O valor executado situa-se também, como já referi, em 9 milhões, quase 9 milhões e meio, e este aviso alavancou um investimento de mais de 20 milhões de euros. Portanto, temos aqui um fator de alavancagem de mais de 2 vezes mais, portanto, tendo em conta o investimento feito pelos beneficiários. Em termos de alguns indicadores, e aqui eu chamo a atenção que isto são valores, são estimativas, portanto, com base que foram calculados com base em vários pressupostos, as medidas financiadas permitiram alcançar uma poupança anual de cerca de 2 milhões de euros e permitiram aqui cerca de 5.319 toneladas de CO2 evitadas por ano. São estimativas, obviamente que até na fase 2 a ideia é ir apurando estes indicadores, mas não queríamos deixar de vos dar alguns números. Passando agora para o programa de 2021, para a segunda fase dos edifícios mais sustentáveis e apresentando também aqui esta timeline, esta segunda fase do programa de apoio a edifícios mais sustentáveis já se enquadra no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, que identifica a aposta na eficiência energética dos edifícios como uma prioridade para a recuperação económica. Este PRR, este investimento, está previsto na componente C13 relativa à eficiência energética em edifícios e este programa visa contribuir para os objetivos nacionais em matéria de energia e clima com vista a alcançar a neutralidade carbónica em 2050 e isto está em linha com o Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030, o PNEC 2030, com o roteiro da neutralidade carbónica 2050, com a estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios e com a estratégia nacional de longo prazo para o combate à pobreza energética 2021-2050. Concorre igualmente para os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, no âmbito da iniciativa Vaga de Renovação, que é dedicada à renovação dos edifícios e que pretende, de facto, tem como objetivo abordar as baixas taxas de renovação do edificado em toda a União Europeia. Ora bem, este programa teve início a 22 de junho de 2021, com uma dotação inicial de 30 milhões de euros,
A 8 de julho de 2021 foram feitos os primeiros pagamentos, 113 candidaturas no valor de 180 mil euros. A 6 de agosto verificou-se o pagamento de 1000 candidaturas no valor de 1.058.000 euros. E para vos dar já alguns números que foram atualizados, estes números são atualizados a 24 de setembro, portanto a passada sexta-feira, temos atualmente um financiamento global de 5,6 milhões de euros, na altura tínhamos 27.876 candidaturas submetidas, 3.742 elegíveis e em pagamento e pagas, eu peço desculpa, tenho aqui o valor, eu já vos dou este valor total. Portanto, este é o valor a 24 de setembro, eu já vos passo estes valores atualizados que não tenho aqui este total. Ora bem, qual é o âmbito do aviso? O aviso aplica-se a todo o território nacional e abrange edifícios de habitação existentes, unifamiliares, bem como edifícios multifamiliares ou frações autónomas. Portanto, estamos a falar de moradias, de apartamentos e de prédios inteiros. Nesta segunda fase do aviso, nós temos edifícios construídos, os edifícios abrangidos são os construídos até 31 de dezembro de 2006 e aqui estão abrangidas todas as tipologias de intervenção. E a grande novidade aqui também é que são abrangidos edifícios construídos até 1 de julho de 2021, mas aqui apenas são elegíveis candidaturas às tipologias de intervenção 3, 4, 5 e 6, que já vamos ver mais à frente de forma mais detalhada. Qual é o público-alvo? Portanto, estamos a falar de pessoas singulares, proprietários e coproprietários ou cabeça de casal de herança indivisa de edifícios de habitação existentes, lá está, e estamos também a falar de habitação própria permanente ou de segunda habitação. Em termos de tipologias elegíveis, portanto, esta é uma lista mais desagregada, temos na mesma 6 tipologias de intervenção elegíveis. Aqui, janelas eficientes, mantém-se. Novidade aqui na tipologia 2, que não estava na fase 1, é a inclusão de substituição de portas de entrada. Temos também aqui, todas as tipologias se mantêm, eu vou destacar aqui apenas as novidades face à fase 1. Relativamente aqui à tipologia 5, relativamente à eficiência hídrica, temos também aqui a possibilidade de instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais e de soluções que permitam a monitorização e controle inteligente de consumos de água. Temos aqui a novidade da taxa de comparticipação de 85%, porque neste aviso, não estando o IVA incluído, a ideia foi aumentar também a taxa de comparticipação em relação à fase 1 para acomodar essa questão e temos também a possibilidade nesta segunda fase de voluntariamente, é uma opção voluntária de haver o acompanhamento técnico e certificação energética do imóvel intervencionado também com uma comparticipação de 85% até um limite máximo de 200 euros. Este acompanhamento técnico por perito qualificado é aplicável a qualquer uma das tipologias e, portanto, é obviamente necessário haver uma tipologia selecionada e, a par dessa tipologia, o candidato pode optar por este acompanhamento técnico. Ora bem, quais são os limites por candidatura e por candidato? O candidato pode apresentar, tem aqui, portanto, temos que ter em conta também, os limites mantêm-se face à primeira fase, mas temos que ter em conta que e há essa possibilidade de candidaturas, de candidatos que já estiveram na primeira fase do apoio aos edifícios, o valor aqui para a segunda fase é o valor remanescente, deduzindo o apoio já dado na primeira fase. Queria destacar que aqui
Nesta segunda fase, o formulário de candidatura é diferente da primeira fase. Aqui a ideia é uma candidatura, uma tipologia, um edifício. O candidato pode apresentar mais do que uma candidatura para o mesmo edifício em diferentes momentos. Isto também foi uma flexibilidade que foi introduzida nesta segunda fase, que não era possível na primeira fase, e portanto uma melhoria do nosso ponto de vista. Mas terá que assegurar o quê? A mesma tipologia de projeto no mesmo edifício ou fração autónoma, desde que não ceda aos limites para o candidato e tipologias de projeto. Portanto, diferentes tipologias de projeto no mesmo edifício ou fração autónoma, também é possível. A mesma tipologia de projeto em diferentes edifícios ou frações autónomas. Relativamente aqui aos limites, portanto, imaginemos este exemplo de uma moradia em que o limite para moradias e para apartamentos por candidato são 7.500 euros. Se, lá está, o candidato fez candidaturas para duas moradias distintas, uma num montante de 2.500 euros, outra num montante de 5.000 euros, atinge os 7.500, obviamente que já não tem montante para ir ao terceiro edifício, portanto é assim que é contabilizado. Aqui, por exemplo, num exemplo de um prédio em que o limite de euros, temos aqui a possibilidade com o candidato ou de, obviamente, fazer intervenção até este limite máximo num só edifício, ou então fazer diferentes intervenções, sempre limitado aqui a estes 15.000 euros. E aqui temos um exemplo com apartamento, mas que vai buscar, lá está, uma situação em que já houve candidaturas à primeira fase e, portanto, imaginemos que o candidato já teve um apoio na primeira fase de 5.000 euros, agora para esta segunda fase pode novamente candidatar-se, obviamente com outras despesas, mas já só tem 2.500 euros, porque o limite são 7.500, portanto é o valor remanescente, é o saldo, não é, que se obtém tirando o apoio que já foi concedido na primeira fase. Relativamente à documentação necessária para as candidaturas, chama a atenção que a página do Fundamental tem toda esta documentação para consulta e, portanto, recomendo vivamente que acedam à página do Fundamental e que consultem toda a informação que lá está, não só esta checklist, que esta é quase uma lista de supermercado que foi desenvolvida para facilitar exatamente os candidatos na boa instrução das suas candidaturas, mas o Fundamental, em conjunto com a ADN, desenvolveu várias orientações técnicas gerais e específicas para cada tipologia de intervenção que respondem, diria eu, praticamente todas as questões que têm vindo que surgiram na primeira fase, que têm vindo a surgir nesta fase e, portanto, penso que é mesmo aconselhável essa consulta porque não ficam esclarecidos e não necessitam de recorrer, como eu já vou dizer, às linhas de apoio do Fundamental para esclarecimento de questões, porque tentamos ser o mais abrangentes possíveis nesses documentos. Aliás, esses documentos também são constantemente atualizados, sempre que existe essa necessidade e, portanto, é importante haver essa consulta. De qualquer forma, o que eu trago aqui agora, só para demonstrar, portanto, há uma checklist com a documentação obrigatória para a instrução de cada candidatura. Isso está organizado por documentação a apresentar na candidatura, portanto, documentos relativos ao candidato e que temos aqui elencados, o cartão de cidadão, as certidões de não-dívida, o IBAN. Aqui, relativamente às certidões de não-dívida, há estas duas possibilidades, quer dos candidatos fazerem o upload dessas certidões ou, se preferirem, darem consulta para o Fundamental, autorização de consulta para o Fundamental, consultar então as certidões
as situações perante a situação, a autoridade tributária e a segurança social. Relativamente aqui aos documentos relativos às candidaturas, o que é pedido? Caderneta predial urbana, faturas e recibos em nome do candidato, com todas as despesas discriminadas e detalhadas, muito importante. Temos que, realmente, um dos resultados que temos vindo a apurar nesta segunda fase é que uma das principais causas de não elegibilidade das candidaturas está relacionada exatamente com as faturas e os recibos que não estão corretos, portanto, muita atenção relativamente aqui à discriminação destas despesas nestas faturas. É importante também as fotografias, é importante, não é obrigatório, as fotografias da intervenção antes e depois dessa intervenção. Isto são as evidências que chegam aos avaliadores para perceberem exatamente onde foi feita a intervenção. É absolutamente necessário que tentem o mais possível incluir a envolvente e que essa envolvente permita perceber que é o mesmo local antes e depois da intervenção, porque é com base nisso que as candidaturas são avaliadas, e também o certificado energético, mas aqui apenas no caso do candidato ter optado pelo apoio técnico de um perito qualificado, a tal opção voluntária que nesta segunda fase foi aqui incluída. Eu chamo a atenção também que, não obstante todas estas evidências, até das intervenções, está previsto no regulamento deste aviso haver inspeções pelo Fundamental aos imóveis apoiados para verificação no local dessas intervenções. Relativamente ainda a esta checklist de documentos obrigatórios, temos uma segunda organização que é, depois daquelas duas do candidato, os documentos obrigatórios do candidato e da candidatura, são os documentos obrigatórios de acordo com a tipologia selecionada. E, portanto, para cada uma das 6 tipologias de intervenção, temos aqui listados os documentos que o candidato tem que adquirir para a boa instrução da candidatura. Eu não vou ser exaustiva a ler cada uma destes documentos, mas, mais uma vez, aconselho a consulta desta documentação no site do Fundamental. Por último, e para não me alongar mais, porque depois estaremos então aqui disponíveis para esclarecer as vossas questões, queria reforçar que este ano todos os contactos com o Fundamental são feitos exclusivamente via e-balcão. Este e-balcão, este botão, vá lá, identificativo, dá acesso a uma página em que existem havia várias FAQs já pré-respondidas que no fundo são muito rápidas e tentam no fundo obviar a necessidade de enviar um e-mail, mas existe também um campo aberto para envio de e-mails se por acaso quer as FAQs que aí estão, quer os documentos técnicos que já referi há pouco não responderem às questões, há sempre a possibilidade do candidato enviar um e-mail via e-balcão. Existe também um número de telefone, que é o nosso call center, disponível, dedicado para este aviso, está aqui e que está disponível todos os dias úteis das 9 às 18 horas. Portanto, eu reforço uma vez mais que apenas os e-mails enviados via e-balcão são respondidos. Continuamos a receber alguns e-mails através do Fundamental ou dos edifícios, e esses e-mails, se não estão no e-balcão, não vão ser respondidos e, portanto, isto é muito importante, esta informação. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Estou, então, a partir de agora disponível para questões. Muito bem. Muito obrigado, doutora. Agora pode terminar a partilha, se quiser. Pois, já está. Exatamente, já está. Muito obrigado pela sua intervenção, foi esclarecedora em muitos aspectos. Aliás, muitas questões das que foram aqui, entretanto, colocadas,
no bate-papo, se calhar já estão respondidas na sua intervenção e naquilo que apresentou. Em todo caso, nós não vamos, se calhar, ter tempo para responder a tanta questão, como aquelas que foram aqui colocadas, e eu pedi a compreensão dos participantes. Algumas estão em áreas, são semelhantes. Eu vou fazer aqui uma seleção, se me permitem, de algumas das questões que me parecem mais distintas e iremos começar por estas. Eu depois julgo que haverá oportunidade mesmo no fim para fazer um balanço final, e algumas que não tenham sido bem esclarecidas ainda podemos esclarecer. Nós temos aqui várias questões, e algumas, se me permitem juntá-las assim, têm a ver com a possibilidade ou não de reforço destas verbas. Portanto, vários dos participantes manifestaram essa questão. Isto está anunciado, um valor, mas como é que vai ser se as candidaturas ultrapassarem as verbas disponíveis? Como vai ser, porque há gente preocupada que tem coisas para fazer, mas que se calhar só em 2022 é que certos produtos podem ser, ou certas obras podem ser fornecidas ou podem ser concluídas. Portanto, a primeira questão era esta, quanto à elegibilidade no caso em que as verbas não cheguem, ou no caso em que as obras demorem mais tempo para realizar. Bem, como já foi também anunciado, a ideia é exatamente haver outras fases subsequentes, e portanto isso está previsto. Realmente temos vindo a verificar que este aviso continua com um enorme sucesso, e há muita adesão, muitas candidaturas submetidas, e portanto a ideia é esta, quer dizer, tem vindo a ser esse o modo, não é? Houve a primeira fase, há a segunda fase, e de facto estão previstas novas fases. E portanto aquilo que estou em querer é que não sei qual será, não está definido ainda o desenho das fases futuras, mas a ideia é haver continuação deste programa de apoio aos edifícios mais sustentáveis. Bem, outra questão que aqui surgiu foi do lado dos fornecedores e do registro dos fornecedores, que é uma questão que aqui foi colocada de alguém que já pediu a sua inscrição no registro, já há vários meses que espera uma resposta, e a pergunta é se ele poderá intervir no programa, mesmo não tendo a aprovação como no registro na plataforma. Eu peço desculpa, eu acho que a questão dos fornecedores coloca-se no programa Vale Eficiência, porque só no programa Vale Eficiência é que há registro de fornecedores para serem fornecedores do programa Vale Eficiência. Neste são os beneficiários que se candidatam. Diria que essa questão deve ser para o próximo programa. Ana, sim, é verdade, e a Ana já fez uma distinção, mas aqui, pegando na questão que julgo que seja esta, que é do Casa Mais, esta questão do Casa Mais, e o que está a acontecer é que realmente há muitas empresas que uma das obrigações é que quem esteja, quem se vai candidatar a fazer as obras, não é, para serem suportadas, as pessoas, as empresas e as pessoas têm que estar capacitadas. E para isso é obrigatório que estejam inscritos em determinados sites ou determinados portais, ou que correspondam a determinadas obrigações, como por exemplo estar inscrito no site da APA. Em específico, no que diz respeito a dois sistemas em que está sob a tutela da ADN, nomeadamente o portal Casa Mais e o Classe Mais, o que pode acontecer é que realmente, e isso acontece, é que o instalador ou o fornecedor fez tudo o que era necessário, remeteu para a ADN a assinatura do protocolo, e estando em mãos muitos documentos ou muitos pedidos de adesão, é natural que possam não ter a sua resposta. Mas deixo-vos dizer e descansar que desde logo aparecem logo no site. O avaliador, que é o que nos interessa aqui passar para vocês, o avaliador o que faz é, depois de confirmado com o tiquezinho pelo beneficiário na plataforma que sim, confirma que aquela empresa está capacitada, ou seja, que está no portal Casa Eficiente, ou neste caso no portal Casa Mais, o avaliador vai conferir isso. E o que se passa é que consegue, independentemente de ter a resposta da adesão,
formal, porque isso depois depende da assinatura do CA da ADN, e como já vos disse, há muitos pedidos, o que acontece é que é possível verificar, e portanto não é um não assunto, ok? Façam as coisas que é necessário do vosso lado, remetam para a entidade gestora do sistema, e depois a questão, eu percebo que estejam a aguardar pela formalidade, mas ela aparece automaticamente no portal, portanto, e nós conseguimos validar esta questão. Mesmo se não conseguiste, os avaliadores remetiam sempre a questão para o beneficiário. E o beneficiário entrava obviamente entravam em contato com vocês fornecedores e instaladores, e que tinham a possibilidade de esclarecer novamente junto de nós, e com certeza isto não iria, e não vai ser, porque nós temos capacidade para ver, portanto, isto é seguro, nós temos capacidade para ver, portanto não há problema sobre isto. Espero ter respondido esta questão, que eu acho que é esta, na medida no que diz respeito ao portal Edifícios Mais Sustentáveis, porque a outra, a Ana já disse, a seu tempo, na próxima entrada, na próxima apresentação, vai-se falar sobre Vale Eficiência, e com certeza vai-se conseguir responder às questões aí no que diz respeito à elegibilidade dos fornecedores. Muito bem. Mais uma questão que tem a ver com os produtos. Foi aqui colocada uma questão de que não estarão a ser aceitos nos isolamentos os produtos XPS e EPS, mesmo que sejam feitos com reciclados. De facto, isto nos isolamentos levantou desde a primeira fase alguns problemas por causa daquela ideia de têm que ser reciclados ou têm que ter uma etiqueta ambiental. Podia explicar esta situação? Com certeza que sim. Primeiro, este aviso não visa apoiar tudo que existe no mercado. Avisa apoiar tudo o que existe no mercado e que seja estritamente de carácter ambiental e, claro, corresponde àquelas primeiras slides que a Ana mostrou, em que tem em mente a descarbonização do edifício, a redução de energia primária, etc. O isolamento é um desses excelentes produtos. Agora, não visa todos, tem que ser eco. Então são as regras. Portanto, XPS é excelente, é um excelente produto, em grande parte ou corresponde àquilo que realmente as casas precisam, que é reduzir as suas necessidades, portanto, obter um melhor conforto, mas aqui neste é um aviso de fundo ambiental, e o que importa aqui é realmente estritamente as soluções eco. Soluções eco que são vistas de duas formas, ou três, diria. Portanto, duas formas. Com base natural, ou seja, que incorporem elementos, sistemas ou isolamentos com base natural, portanto, pelo menos tenham uma parte de base natural, ou então que incorporam materiais reciclados. Fazendo a distinção, ou tem o rótulo o rótulo ecológico, e aí conseguimos já algumas soluções logo, desde logo as cortiças, as lãs minerais, etc. O XPS não temos. Para o XPS, e a ser verdade, aquilo que eu e que muito bem o Zé Matos disse, tem que apenas o fabricante que tem aquela solução tem que justificar através de uma autodeclaração, conforme está no regulamento, a justificar que o material ou tenha 50% do seu material seja composto por material de base natural, ou 70% do seu material seja com base em materiais reciclados, ou seja, algo que tenha sido utilizado e consiga se reciclar e que seja incorporado nesse isolamento. Portanto, estas são os critérios para podermos apoiar os isolamentos térmicos. Eu julgo que foi esclarecedor. Portanto, nestes casos é a declaração de fabricante que diz que é eco naquelas condições de 50% ou materiais reciclados em 70%. Portanto, seja que os produtos cumpram essas condições, podem ser... ainda, Zé de Matos, com o rótulo, não é? Portanto, o rótulo ecológico, em que temos a norma, estão lá as normas no aviso, nas regras, portanto é isso mesmo. Muito bem. Em termos de questões, julgo que estas são as mais importantes. Tem havido mais algumas questões preocupadas com o reforço das verbas ou com as candidaturas apresentadas até ao final do ano. A resposta da doutora Ana Salgueiro há pouco não foi completamente taxativa sobre isto, porque provavelmente também não pode comprometer-se. A verdade é que a prática foi a de recuperar, como aconteceu da fase 1 para a fase 2, as candidaturas que não foram cobertas por verba e que estavam consideradas elegíveis, puderam vir a beneficiar na segunda fase. E também... Deixa-me dizer uma coisa, José de Matos, sobre isso que a Ana já disse tudo, mas acho que é importante só dizer o seguinte e descansar as pessoas. Realmente temos muitas candidaturas.
mas ainda estamos largamente para esgotar a dotação, portanto, e se quiserem perceber se estamos a fazer um acompanhamento mais perto da evolução deste site, é ir ao site, deste aviso, é ir ao site do Fundamental, clicar nesta casa eficiente, neste programa, no logo do programa, e percorrerem o site cá para baixo e tem um PDS atual, ou seja, diariamente, ou à hora, ou ao segundo, conseguimos perceber aquilo que está a ser avaliado, aquilo que está a ser financiado. Neste momento temos muitas, supostamente tudo o que fosse colocado, ainda se tudo fosse financiado, o número de candidaturas que foram já submetidas no nosso programa, ainda não conseguimos esgotar esta dotação, que são 30 milhões. Mas estamos lá perto, mas de qualquer das formas ainda estamos muito longe e não há stress, portanto a Ana já descansou toda a gente e disse, é provável que haja uma nova reedição, ou então se faça aquilo que se fez na primeira fase, que é fecha-se e abre-se uma nova fase e apresenta-se as candidaturas que para trás não se conseguiu financiar. Portanto, situações em que nós estamos a prever e que já percebi que foi aqui referido nessas perguntas, que possam ir para lá de 2022, seguramente tem uma resposta atempada e os PRRs estão cá para 5 anos. Portanto, este é para já um aviso muito importante em termos estratégicos. Posso-vos dizer porquê. É tão simples como isso. Os edifícios respondem a 30% dos consumos energéticos em Portugal. Portanto, se nós queremos chegar à meta carbónica em 2050, portanto, a tal descarbonização assente na eficiência energética, em que vamos ter etapas intermédias, nós temos que atacar um dos principais targets, mercados, ou assim quiserem dizer, que seja altamente consumidor de energia e de gases de efeito de estufa. São os edifícios, não há dúvida. Portanto, isto veio para ficar 5 anos, este ou muito parecido, portanto, é obedecer às regras e candidatarem-se e envolverem mais as pessoas, porque realmente a aceitação está a ser muito grande, como já perceberam. Muito obrigado. Eu ia colocar uma única questão nesta fase e depois teremos, como disse, no final e depois da segunda intervenção, teremos também a possibilidade de pôr mais algumas questões não respondidas, que têm a ver com os condomínios. Esta questão tem sido importante porque parece haver algumas dificuldades nas candidaturas dos condomínios. Não é? Nós sabemos que muito do que temos em Portugal nas grandes cidades está em propriedade horizontal e, portanto, certo tipo de intervenções é muito difícil fazê-las ao nível do apartamento. Qual é a situação? Exatamente. Eu sei que tem havido dificuldades com esta área, que é muito importante, não é? Para a maior parte das pessoas que vivem num prédio de apartamentos. Atualmente, não é? Este aviso não comporta os condomínios, mas isso é um assunto que está identificado, não é? E está identificado, nomeadamente, para algumas das tipologias, como a tipologia 2 dos isolamentos, e como referiu. E, portanto, aquilo que vos posso dizer é que muito provavelmente, estamos cientes disso e é uma das áreas que gostaríamos e que está previsto ser abrangida e muito provavelmente será em avisos futuros que vai ser contemplada. Neste momento não tenho nada em concreto, mas só queria deixar essa nota de que está identificada a questão, estamos cientes de que será importante, nomeadamente para essa tipologia 2 e, portanto, estamos de facto a ponderar incluir em futuros avisos os condomínios. Muito obrigado. Nós íamos apontar por terminar. Embora, José de Matos, não quero fechar a porta a esta situação e relembrar o seguinte: os condomínios não se pode atualmente se candidatar, mas de forma inteligente as pessoas podem se reunir e de forma individual, porque este aviso é para pessoas singulares, para proprietários de casas, e de forma inteligente conseguem intervir no edifício, conseguem montar uma candidatura. Posso-vos dizer logo que a cobertura é mais simples, embora percebendo que uma cobertura possa estender-se a 2 ou 3 frações, mas tem aquela área e cada candidatura apresenta a sua área. Ou seja, não vamos criar um constrangimento formal porque os condomínios não podem aparecer, mas vamos antes pegar na oportunidade que a minha fração integrada e planeada em condomínio possa vir individualmente
candidatar-se. Isso é aproveitar. O aviso é mesmo para isso e esta é uma excelente medida que nós não queríamos deixar cair, que é isolar, porque não estamos a falar nas medidas passivas, como podemos falar noutras medidas, por a colocação de isolamento térmico, colocação de sistemas de aquecimento de produção de águas quentes sanitárias em condomínio. Portanto, como vocês sabem, esses sistemas são muito mais eficientes do que aqueles individuais. Portanto, também pode ser, não tem que ser especificamente para aquela fração. Pronto. Não deixar cair e tentar criar de forma organizada, porque os avaliadores depois de forma organizada, cada um com a sua fatura e cada um com as suas fotografias, consegue-se validar isto. Portanto, é verdade que não se consegue, mas na realidade consegue-se contar. Agora, então se eu percebi, mesmo no caso, neste caso podem, digamos que, dividir a fatura por parcelas individuais e mesmo num sistema de aquecimento de águas comum, conseguem fazer essa respectiva partilha? Conseguem, vamos ver uma coisa. Quais são as regras? Quais são as regras? Eu tenho que primeiro perceber. Primeiro ver a tipologia, não é? Candidato tem que provar que é... Há 3 dimensões aqui, diria. O candidato tem que provar que é proprietário daquela casa. Ponto. Portanto, cada um de nós somos proprietários, conseguimos justificar. Depois vamos propriamente dito, à medida. E depois vamos à despesa. A medida e a despesa não se podem desligar, não é? Portanto, na despesa, começando na despesa, porque a medida, se calhar, aqueles caracteres, aquelas questões das medidas é pacífico. Vamos pensar em isolamento. O isolamento obedece ao regulamento, o isolamento é para a cobertura ou para a parede, portanto, é eco, portanto, nós ultrapassamos essas questões. Se for umas janelas, a mesma coisa, ou se for um equipamento de produção de água quente sanitária, tem a tal classe abaixo que é necessária. Depois, o que é que nós precisamos de fazer? A fatura, obviamente, que há um empreiteiro que deve passar, agora eu não sei, mas eu diria que o empreiteiro deve ter um orçamento geral e depois consegue individualizar por forma a aquilo dar ou validar o orçamento geral que apresentou. E é isso que é necessário ser apresentado. É, depois, para cada candidato, a sua fatura diz respeito ao espaço que está a intervir na sua casa. Portanto, há cota parte daquilo que diz respeito ao isolamento térmico ou à questão da parte do aquecimento de águas sanitárias, porque é por tipologia, por percentagem, não é? Ou seja, nós sabemos perfeitamente como é que se faz os cálculos do isolamento térmico, ou seja, desculpem, da quantificação de águas quentes sanitárias, portanto, também se faz da mesma forma, de forma percentual, de acordo com a área de intervenção. Se um T1 há de pagar X, ou há de ter um consumo X para aquele depósito grande, se um T3 há de ter a mesma coisa. Portanto, quase diria que é uma regra 3 simples. É orientar, ler as regras e perceber que cada candidato tem que apresentar a sua parte da obra. Portanto, depois disto, claro, como isto é uma intervenção no edifício, tem que se verificar que todas as faturas têm que dar exatamente aquilo que o empreiteiro ou fornecedor está a solicitar. Tendo nota que apenas isso é um orçamento geral e que cada um tem que mostrar que pagou e recebeu. Ou seja, o fornecedor tem que dar ao candidato, tem que dar a fatura e o recibo. Portanto, porque nós não apoiamos nada que não tenha sido, até à data da submissão da candidatura, em que não tenha sido feito o investimento. Portanto, temos que comprovar. Portanto, tendo estas pequenas questões ultrapassadas e geridas em equipa, o edifício pode ser gerido em equipa, consegue-se montar. Claro que é muito mais fácil, e não há dúvida, se nós abrirmos a formalidade para entidade de condomínio. Isso não temos dúvidas, mas e muito bem, o fundamental, como a Ana disse, está seguramente a pensar num caminho desses. Até lá, vamos conseguir, com certeza, fazer as nossas obras nos edifícios, porque isso é o que nós queremos, é apoiar edifícios num todo, não é? Portanto, eu espero que os participantes aqui tenham percebido realmente que podem e o que é que têm que fazer, ler o regulamento e perceber, junto de cada tipologia, aquilo que têm que corresponder, fazer chegar para os avaliadores validarem. E sobre as despesas, como é que deve ser feita? Tem uma série de orientações, tem um regulamento que é claro e tem uma série de orientações técnicas em que se consegue, de alguma forma, explicar aquilo que possa estar, não está tão visível. Depois temos uma checklist mostrada pela Ana, que aborda tudo o que é necessário colocar na plataforma. E, finalmente, ainda temos um e-balcão. Portanto, não hesitem, tirem as vossas dúvidas e venham apresentar as candidaturas. É uma oportunidade excelente para aumentar aqui a vossa influência e a vossa área de negócio e, por outro lado, beneficiar as pessoas, que é isso que elas querem, que é apostar no conforto e realmente serem financiadas pelo Estado, havendo esta boa vontade. Muito bem.
Nós íamos passar à seguinte, nós temos ainda muitas questões, algumas são de pormenor, são um pouco mais de detalhe até daquilo que já aqui foi abordado. Aliás, também há aqui uma questão sobre os problemas de esclarecimento e da linha de consulta. Também já foi aqui dito que é tudo através de e-mail. Essas são as que garantidamente são respondidas, embora haja aqui quem tenha insistido nas questões que, no caso dos técnicos, devia haver uma linha e que devia haver depois a possibilidade de esclarecimento telefónico. Foi aqui dito... Desculpa só de interromper. Foi aqui dito que era por e-mail, que as respostas aqui eram todas por e-mail. Sim, por e-balcão. E há o call center, portanto, há um número de telefone dedicado e há e-mails, mas e-mails via e-balcão. Portanto, não são e-mails para o fundamental, nem e-mails para o endereço dos edifícios. É tudo via e-balcão. E aí sim, tem o contacto telefónico, tem essa possibilidade. É para reforçar isso uma vez mais. Muito bem. Ora bem, então passávamos, doutora, agradeço imenso as vossas respostas e para não atrasarmos a sessão, passávamos ao segundo aviso, ao Vale Eficiência, que tem obviamente umas diferenças e se calhar depois no fim é possível vermos estas coisas todas melhor esclarecidas, vendo quais são as diferenças entre os dois avisos. Muito obrigado. Doutora, faz favor. Só um bocadinho que estou à procura do ecrã. Me aparecem todos os ecrãs, menos aquele que eu quero. Normalmente é sempre assim. Está aqui. Pronto, já estão a ver, certo? Sim. Portanto, eu aqui, relativamente ao programa Vale Eficiência, o enquadramento é o mesmo, não vos vou amassar com todo este enquadramento que já foi dito também para o caso do programa Edifícios Mais Sustentáveis, mas, portanto, está enquadrado no plano de recuperação e resiliência e também na mesma componente C13. O que vos queria alertar é que este programa foi lançado a 5 de agosto de 2021, com uma dotação inicial de 32 milhões de euros, 20 mil vales, 1.300 euros mais IVA por cada vale, já vamos ver isto em maior detalhe. Há pouco não disse relativamente aos edifícios mais sustentáveis, mas de facto tanto este programa como o anterior obviamente são operacionalizados pelo Fundamental, ambos têm o apoio da ADEN e neste caso em concreto do Vale Eficiência temos também o suporte da Direção-Geral de Energia e Geologia. Ora bem, em termos de dotação, na verdade, o programa tem uma dotação orçamental de cerca de 160 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência até 2025. O programa tem como objetivo a entrega de 100 mil vales, no valor de 1.600 euros por vale, e estes 1.600 euros são 1.300 euros mais IVA. Na primeira fase do programa, a dotação é de 32 milhões de euros, como referi, e visa a atribuição de 20 mil vales, neste valor de 1.300 euros mais IVA, são cerca de 26 milhões do PRR e 6 milhões do Fundamental para comparticipar o IVA. Portanto, temos uma taxa de comparticipação de 100% das despesas elegíveis com o IVA incluído neste programa. O público-alvo deste programa é uma pessoa singular, titular de um contrato de eletricidade que seja beneficiária da tarifa social de energia elétrica e esteja a usufruir deste benefício à data de submissão da candidatura e que tenha habitação própria e permanente em Portugal continental. Portanto, este programa, ao contrário dos edifícios, abrange Portugal continental. Neste caso, deste programa, temos 4 medidas de intervenção elegíveis. Elas compreendem a substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes de classe energética A ou superior,
o isolamento térmico em paredes, coberturas ou pavimentos exteriores ou interiores e a substituição de portas de entrada, a instalação de sistemas de aquecimento e arrefecimento de ambiente e de águas quentes sanitárias de classe energética A ou superior, e a instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável para autoconsumo. Portanto, estas 4 tipologias são em tudo idênticas àquelas que também estão contempladas nos edifícios. A questão aqui é que a exigência é a partir de classe energética A ou superior e não da A+, como é feito, como é exigido no programa dos edifícios mais sustentáveis. Também aqui, na questão dos isolamentos e nas portas de entrada, não há neste programa a exigência dos ecomateriais ou materiais reciclados. Portanto, para destacar algumas das exigências. Portanto, isto obviamente que é importante também, tendo em conta o valor do vale, porque permite comportar mais medidas de intervenção. O programa Vale Eficiência é um programa por etapas e as que estão aqui elencadas. Este também é o grafismo que vai ser, que está contemplado no Vale, para haver aqui uma linguagem única. Portanto, aqui vamos pensar na primeira etapa relativamente aos beneficiários do Vale Eficiência, que têm uma plataforma, um formulário no fundamental para as candidaturas, que já está aberto, e já vou falar mais em detalhe sobre isso. Uma segunda etapa que é relativa ao fornecedor Vale Eficiência, que às empresas que pretendem, no fundo, aderir a este programa e fornecer os equipamentos e soluções abrangidas aos beneficiários do Vale. E depois uma terceira etapa que compreende as candidaturas propriamente ditas com recurso ao Vale Eficiência, isto é, esta terceira etapa é a mais próxima, a que mais se assemelha ao programa dos edifícios mais sustentáveis, que é de facto a candidatura após ter sido feita a intervenção. O que é que há aqui de relevante e de essencial neste programa também é que há um elemento que é o fornecedor e que é muito relevante no programa, porque é o fornecedor do Vale Eficiência que vai aconselhar o beneficiário na seleção das medidas de intervenção e que vai fazer a candidatura pelo beneficiário. Portanto, passando então para estas etapas em concreto e dando mais informação, no caso da etapa 1 do beneficiário do Vale Eficiência, é então uma pessoa singular, beneficiária da tarifa social de energia elétrica, que reside em Portugal continental e que tem habitação própria e permanente. Se de facto o candidato está nesta situação, deve dirigir-se ao site do Fundamental e na página dedicada ao programa Vale Eficiência há um formulário que deverá preencher. Portanto, vai encontrar para já 2 formulários, o formulário dos beneficiários e o formulário dos fornecedores. Estamos agora aqui a tratar do formulário dos beneficiários e, portanto, deve preencher essa candidatura. A informação solicitada é muito simples, é um formulário de elegibilidade como beneficiário do Vale Eficiência, em que de facto é pedida a fatura de energia elétrica para comprovar que tem tarifa social de energia elétrica, deve indicar que de facto tem habitação própria e permanente. Deixo aqui a nota de que a habitação social não é abrangida por este programa Vale Eficiência, ela é alvo de outros apoios e, portanto, está fora deste contexto, portanto, para vos dizer que após a candidatura o beneficiário deve aguardar a validação da elegibilidade e depois receberá a notificação pela plataforma de se é ou não elegível. Se for elegível, vai receber eletronicamente o Vale Eficiência. Temos aqui ao lado aqui já o Vale Eficiência identificado, apenas não vai ter aqui um cabeçalho que não está aqui, mas nesse cabeçalho o que é que vai ter? O ID do Vale Eficiência, pessoal e intransmissível, um único ID, a identificação do beneficiário, a morada,
e o valor do vale. É também solicitada, deixem-me voltar um pouco atrás, solicitada no formulário de candidatura a indicação do código do ponto de entrega, que é uma informação que consta das faturas de eletricidade e de facto que vai a esse CPE que também que tem que estar, obviamente que é o mesmo CPE da morada que o candidato está a incluir, a submeter na candidatura, portanto é essa morada e esse CPE que são alvo da tarifa social de energia elétrica e esse candidato tem que ser tem que comprovar que tem essa habitação que está a candidatar. Depois, nos casos de elegibilidade e, portanto, nos casos em que o candidato recebe o vale eficiência, então o candidato está em condições de ir ter com o fornecedor do vale eficiência, já vamos lá, com o fornecedor do vale eficiência e que consta de uma lista pública que está no site do Fundamental. E, portanto, aqui o beneficiário terá que apresentar esse vale eficiência ao fornecedor. Esse vale eficiência, aqui 1.300 euros mais IVA, pode ser utilizado em mais do que uma tipologia e pode ser utilizado ao longo do tempo de validade desse vale, que são 12 meses a partir da sua data de emissão. Pode só escolher um único fornecedor. Vamos avançar um pouco, portanto, para vos dar mais alguma informação, aqui as candidaturas a beneficiário do Vale Eficiência estão abertas de 31 de agosto e vão estar abertas até 31 de dezembro de 2021 ou até se atingir o limite de 20 mil vales emitidos. Cada beneficiário pode escolher um único fornecedor aderente ao programa, mas pode utilizar o vale em mais do que uma tipologia de intervenção, como referi. E também aqui muito importante, pode haver, um beneficiário do Vale Eficiência pode também candidatar-se ao programa dos edifícios mais eficientes para complementar as medidas, obviamente, com tipologias diferentes das apoiadas neste programa Vale Eficiência. Relativamente ao fornecedor, se pretende de facto prestar serviço e disponibilizar produtos no âmbito das tipologias de intervenção, as empresas fornecedoras / instaladoras devem se dirigir ao Fundamental, à página do programa Vale Eficiência, e encontram então o formulário dedicado a fornecedores. Portanto, o formulário também solicita alguma informação relativamente aos fornecedores, nomeadamente a CAI, para se perceber as áreas de intervenção e o seu alvará, e tem que escolher as tipologias de intervenção e onde atua. E, portanto, aguardar depois de submeter a sua candidatura, deve aguardar, vai ser avaliada e depois vai receber a notificação por parte da plataforma do Fundamental, no sentido de se é ou não considerado elegível no âmbito para ser fornecedor deste programa, e caso seja elegível vai transitar para uma lista pública no site do Fundamental, em que a lista pública que está lá e que podem consultar e que permite depois fazer os próprios beneficiários fazerem pesquisa pelas tipologias de intervenção, pelas áreas geográficas de atuação, e para facilitar essa busca pelos beneficiários, e tem também os contactos desses fornecedores elegíveis. Depois, portanto, deixem-me dizer-vos que ainda não foram emitidos vales eficiências, as candidaturas estão em avaliação, mas após os beneficiários receberem esse vale eficiência e contactarem os fornecedores, isto consta do regulamento, devem apoiar e auxiliar o beneficiário na escolha das melhores soluções para aumentar o desempenho energético da habitação, e devem apresentar orçamentos detalhados dos trabalhos, dos materiais, produtos ou equipamentos a instalar necessários para a implementação das medidas abrangidas pelo programa. Depois, então, da adjudicação do orçamento e da conclusão das intervenções elegíveis, passamos para
etapa 3 do programa, portanto, da candidatura propriamente dita. Portanto, o que é que eu quero dizer aqui? Que não há, obviamente, não há investimento, neste caso, investimento inicial por parte do beneficiário, como ocorre com o programa Edifícios Mais Sustentáveis. Portanto, o beneficiário recebe o vale e entrega-o ao fornecedor que escolheu para as tipologias que pretende implementar, e o fornecedor é responsável por fazer essas intervenções na habitação do beneficiário e recolher toda a informação necessária para a candidatura. Portanto, aqui é a tal etapa que é, peço desculpa que aqui ainda não disse, antes de ir para a etapa, ou então eu acabo isto e já volto aqui atrás. Portanto, quando a obra está efetuada, e toda a informação e documentos obrigatórios recolhidos, então o fornecedor vai fazer a candidatura daquela intervenção e existirá para um formulário próprio de acesso aos fornecedores elegíveis, e depois da candidatura submetida, ela vai ser avaliada pelo fundamental e, após validação, o fundamental vai pagar ao fornecedor o valor do vale, 1.300 € mais IVA. O que é que vos queria dizer? Que, obviamente, que orçamentos que excedam este valor do vale são da estrita responsabilidade do fornecedor e do beneficiário, portanto, o fundamental apenas irá pagar ao fornecedor o valor que está no vale eficiência. Obviamente que é de todo o interesse que todas as candidaturas, obviamente, estejam bem instruídas para se proceder ao pagamento deste vale e, portanto, haverá todo o cuidado em esclarecer as questões todas e também, obviamente, consideramos que da parte dos fornecedores já há um conhecimento muito abrangente e de muito detalhe sobre estas tipologias de intervenção e sobre toda a documentação que é necessária para a boa instrução das candidaturas. Eu queria só voltar então atrás, como vos disse, só para dar nota relativamente às inscrições dos fornecedores. Elas estão abertas, estão continuamente abertas, estão abertas desde 6 de agosto e terminam após 12 meses da data do último vale emitido. Portanto, até lá estão continuamente abertas. Os fornecedores do programa podem então, mais uma vez, referir que estão nesta lista pública, podem ser encontrados nesta lista pública que consta do site do Fundamental. Relativamente aqui a retomando este pipeline, portanto, a 5 de agosto abriu o programa do Vale Eficiência, logo no dia 6 foi disponibilizado o formulário para inscrição dos fornecedores ao programa Vale Eficiência e a 31 de agosto foi disponibilizado o formulário para os candidatos a beneficiário Vale Eficiência. Agora, proximamente, aliás, em breve, vai estar disponível o formulário para as candidaturas para as intervenções, portanto, candidaturas com recurso ao Vale Eficiência, ainda não houve emissão de vales eficiência e, portanto, depois da emissão do Vale Eficiência vai ter que haver essa consulta aos fornecedores, à adjudicação do orçamento e as obras propriamente ditas e só depois é que podem haver as consultas, as candidaturas. Relativamente a dados atualizados, a 24 de setembro, relativamente ao módulo de fornecedores, temos 173 candidaturas submetidas e temos atualmente mais de 80 fornecedores elegíveis e que constam da tal lista pública de fornecedores Vale Eficiência. Relativamente ao módulo beneficiários, temos mais de 2.000, agora já são mais, de 2.000 candidaturas a beneficiários do Vale Eficiência e estão atualmente em análise 1.513 candidaturas.
Queria também referir que, tal como no programa dos edifícios mais sustentáveis, e como acabei por projetar aqui no ecrã, estão também disponíveis já algumas tabelas de dados em tempo real, tanto para fornecedores como para beneficiários. Obviamente que ao longo, conforme este programa vai sendo desenvolvido e vamos tendo mais informação e os vales vão sendo emitidos, vamos disponibilizar mais informação nessas tabelas em tempo real, mas também vos convido a todos para irem lá consultar estes números. Também aqui, tal como no programa dos edifícios mais sustentáveis, existe um e-balcão dedicado, a lógica é a mesma, portanto, existe a possibilidade de enviar e-mails, se eles não forem pré-esclarecidos, através também de toda a documentação que já foi desenvolvida para suporte a este programa. Portanto, na mesma lógica do programa dos edifícios mais sustentáveis, temos orientações técnicas ou FAQs desenvolvidas para suporte, para esclarecimento de questões sobre este programa. Temos também um manual de apoio ao preenchimento das candidaturas, quer do fornecedor, quer dos beneficiários, e então, se após consulta dessa informação subsistirem dúvidas, então obviamente que deverão utilizar o e-balcão, quer através do e-mail, quer através também deste número do call center, mais uma vez disponível todos os dias úteis das 9 às 18 para esclarecimento de dúvidas. Por último, e fazendo aqui um resumo daquilo que dos dois programas, elenquei aqui algumas das principais diferenças entre o programa Vale Eficiência e o programa de apoio a edifícios mais sustentáveis. Portanto, no programa Vale Eficiência não há investimento inicial por parte do beneficiário, nos edifícios há um investimento inicial por parte dos beneficiários. Este Vale Eficiência tem 4 tipologias de intervenção. O programa de edifícios mais sustentáveis tem 6 tipologias de intervenção. No Vale Eficiência, a classe energética exigida é a partir de A. Nos edifícios mais sustentáveis, a classe energética exigida é a partir de A+. Aqui no Vale Eficiência, o beneficiário terá o apoio dos fornecedores na escolha das medidas, e nos edifícios mais sustentáveis é o beneficiário que escolhe as suas medidas. No programa Vale Eficiência, o fornecedor é responsável pela recolha de toda a documentação necessária para a candidatura e respectiva submissão, e nos edifícios é o beneficiário. Obviamente, vou aqui reforçar aqui um pouco mais nos edifícios que o beneficiário tem a opção de perito qualificado que o vai apoiar em toda a submissão de candidatura, reforçar isto aqui uma vez mais. E que, acabei por não referir isso, mas que poderá recorrer também à atualização do certificado energético, se optar pelo perito qualificado, para fazer evidência das intervenções implementadas. Pronto, aqui isto é para os edifícios mais sustentáveis. Queria dar só esta nota, fazer esse parênteses. Voltando aqui às diferenças, aqui no programa Vale Eficiência o IVA está incluído, e nos edifícios mais sustentáveis o IVA não é comparticipado. Portanto, também dá nota aqui que, e como eu já disse, aqui relativamente à classe energética a partir de A, e também não há a tal exigência dos ecomateriais como é feito nos edifícios mais sustentáveis. Portanto, isto são algumas das principais diferenças. Eu, pronto, mais uma vez estarei disponível para todas as vossas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Eu julgo que ao longo da sua apresentação, muitas das perguntas que foram surgindo também foram respondidas. Espero que sim. Claro, algumas também são opiniões. Nós também temos muitos dos nossos participantes que têm opiniões sobre os próprios avisos. E sobre os montantes envolvidos e sobre a forma como tudo isto se processa. Mas aqui as opiniões são importantes. Eu posso dizer que a Associação dos Materiais de Construção foi consultada, juntamente com mais um painel de entidades, quando o Governo e o Fundo Ambiental começaram a preparar este aviso, ou já o tinham até numa fase avançada de preparação,
e portanto foi-nos dada a oportunidade de darmos algumas sugestões, de nos pronunciarmos sobre aquilo que estava pensado e o que fizemos na altura, e portanto algumas coisas terão sido incorporadas, outras não. Não é a nós quem compete decidir, a nós compete-nos dar, obviamente, os nossos contributos para que estes programas, na nossa perspectiva e na perspectiva das outras entidades consultadas, corram bem e tenham a intervenção das empresas. Ora bem, do ponto de vista das empresas, temos aqui uma pergunta e eu ia começar por esta. Qual é o papel do distribuidor nisto? Nós verificamos, quando saiu o aviso, que isto passa pelos fornecedores e os fornecedores foram especificadas um conjunto de classificações CAI, da atividade principal das empresas que podem ser registadas como fornecedores, e isto ficou, na altura, limitado a empresas de construção e instaladores de equipamentos. E, portanto, não ficaram aqui nem fabricantes, nem de distribuidores incluídos neste ponto. Nós, na altura, eu apenas reforço isto, chamámos a atenção para, sem desprestígio para ninguém, que normalmente por parte do tecido empresarial que forma a construção e a instalação, e tratando-se, neste caso, de obras ou intervenções muito pequenas, embora possamos admitir que o apoio são 1.300 euros e alguém até pode fazer uma obra de 10.000 ou de 15.000 euros, não é? O facto de ter o benefício da tarifa social de energia não quer dizer que não possa ter dinheiro de lado no milheiro e, portanto, ou ter alguém que oferece, e, portanto, tudo isso é possível. E nós também sabemos que há ricos com tarifa social de energia, estas coisas não são às vezes assim tão lineares. Obviamente que a grande maioria das pessoas que têm a tarifa social de energia têm obviamente rendimentos baixos, porque é exatamente a esses que se destinam. Mas a questão é esta, vamos continuar assim, não vamos ter os distribuidores envolvidos no processo. Os distribuidores, neste caso, serão sempre quem vende os equipamentos e quem vende os produtos, portanto esse não é o problema. Aqui o problema é a forma de apoiar mais facilmente os clientes, e sabendo nós que os distribuidores em geral têm uma organização do ponto de vista administrativo e até de estrutura financeira de dimensão maior do que é aquela das pequenas empresas de instalação e de aplicação, que muitas vezes são individuais ou um pouco mais do que uma ou duas pessoas, poderia ser eventualmente um contributo para este programa se os distribuidores pudessem atuar como fornecedores. Essa era a primeira questão que eu ia colocar e que também foi colocada aqui no bate-papo. Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, queria dar nota de que, tal como nos edifícios mais sustentáveis, esta é uma primeira fase do programa Vale Eficiência. E, portanto, a lógica aqui é tentar, da melhor maneira, desenhado o aviso e termos aqui a possibilidade de auscultar como é que os beneficiários, e neste caso também o mercado, não é, responde a este desenho do aviso. E o objetivo é quase como se fosse, imaginemos um projeto piloto em que estamos a retirar ensinamentos e experiências e a recolher informação para, obviamente, numa segunda fase do aviso, porque, como disse, vão existir, se possa fazer os ajustes que se entendam necessários para melhorar e para melhor responder às necessidades e ao mercado, porque a ideia é essa, não é? É ter uma execução, a maior execução possível e maior sucesso destas medidas com vista às intervenções nas habitações. Pronto. Dito isto, e eu depois já passo a palavra ao Paulo Nogueira para me ajudar aqui nesta questão, mas o aviso permite, obviamente, fornecedores, instaladores e até empresas de retalho, portanto, que funcionem com vários fabricantes e com vários instaladores de diferentes medidas.
Portanto, há essa possibilidade e está a ser introduzida essa possibilidade também no formulário por exemplo, de algumas empresas que trabalham com diferentes instaladores para diferentes tipos de áreas terem a possibilidade de incluir na sua candidatura os alvarás e a documentação das várias empresas instaladoras com que trabalham para garantir essa candidatura. Paulo, não sei se quer complementar aqui. Sim, eu posso, o que eu posso complementar é o seguinte: qualquer empresa pode concorrer desde que forneça e instale o equipamento. Por exemplo, eu posso-vos dar 2 exemplos. Nós temos como empresas que se estão a candidatar para serem como distribuidoras e instaladoras. O Leroy está-se a tentar candidatar, é um exemplo. A Vorten também está a candidatar, como outras empresas, como a EDP também está a tentar candidatar. Por isso, nós temos uma grande panóplia de empresas que se podem candidatar a este aviso, desde a pequena até à grande empresa. Por isso, qualquer empresa é sempre bem-vinda, desde que faça a instalação e desde que faça o fornecimento. Bem, portanto, no fundo, os distribuidores ou comercializadores de produtos ou de soluções podem candidatar-se, tendo, no entanto, que assegurar a própria instalação e indicar na candidatura alvarás ou empresas com que trabalham e que façam essa instalação. Tem que as indicar todas ou apenas algumas e depois, relativamente a cada uma da candidatura, entregar... Pronto, vamos imaginar a seguinte situação. A empresa candidata-se para ser fornecedor e trabalha com instaladores, aplicadores de materiais. E trabalha, se calhar, com 100, com 200, com 300, com 400, dependendo, obviamente, da disponibilidade até de quem pode fazer isso e da localização geográfica e de mais um conjunto de condições. A empresa pode candidatar-se e depois, em cada uma das candidaturas individuais do Vale Eficiência, indicar a empresa que faz exatamente com que faz esse trabalho, ou tem que as indicar todas logo no início? Não parece razoável indicar logo 1000 dos seus clientes, não é? Não me parece que seja razoável indicar logo 1000 dos seus clientes. Nós estamos a fazer uma adaptação no portal, porque efetivamente nós não estávamos a contemplar este tipo de empresas a se registar desta forma, porque elas tinham como campo obrigatório logo a apresentação do alvará e do CAI, seja o que for. Pronto, o que é que nós definimos internamente? É que a empresa concorre com uma ou mais empresas instaladoras, conforme assim o pretenda, e depois, por qualquer motivo, quer aumentar a lista, pede uma alteração desses dados, o avaliador do fundamental volta a avaliar se a empresa com que adicionou tem todos os requisitos, do alvará e etc., é novamente aprovada e volta outra vez a aparecer novamente na lista. O que quer dizer com isto é que a empresa pode concorrer com 5 e ao longo do tempo pode acrescentar um número de instaladores ao longo do tempo conforme as suas necessidades. Muito bem, muito obrigado. É no momento da candidatura, não é? A fornecedor, no tal formulário de fornecedores, que deve fazer menção dos instaladores com que trabalha. Certo, e depois pode aumentar essa listagem ao longo do tempo. Tem que editar os dados, depois essa candidatura desse fornecedor fica em stand-by, porque tem que ser avaliado o fornecedor, neste caso o instalador, com o alvará, para ver se está tudo correto. Se estiver tudo correto, volta outra vez a aparecer na listagem das empresas para instalação e assim sucessivamente, de acordo com as suas necessidades. Bem, isso vai estar disponível em breve, não é? E tudo esperemos que esteja disponível na segunda semana de outubro. Vamos tentar esperar que assim corra, porque isto necessita de desenvolvimentos informáticos, mas a previsão é que seja na segunda semana de outubro. Muito obrigado. Houve aqui uma outra questão que parece que estabeleceu-se alguma confusão quando a doutora Ana Salgueiro falou que neste aviso era apenas exigível a classe A, e parece-me que alguns dos nossos participantes nesta reunião confundiram com a classe A do certificado energético da habitação e não com a classe A dos equipamentos.
Isto, Lá está dos equipamentos, sim. Isto aqui não envolve a certificação energética do edifício, da fração. Não é obrigatório. A questão é para fazer a distinção entre os edifícios e nos edifícios, quando vêm as tipologias abrangidas, por exemplo, no caso das janelas, são janelas de classe A mais ou superior, A mais neste caso, nas janelas, e outros equipamentos é sempre de classe A mais ou superior. Na questão deste aviso, a exigência é classe A ou superior, não é? Pronto, portanto, no caso das janelas, mantém-se a exigência da etiqueta energética, portanto a empresa tem que ser pertencente ao classe mais, mas quando eu estava a falar da classe energética, é classe do equipamento, classe das janelas, pronto. Muito bem. Apenas só para concluir uma questão e também deixar claro o papel do certificado energético. O certificado energético é realmente solicitado no programa edifício, no primeiro aviso que foi explicado pela Ana, programa de apoio de edifícios mais sustentáveis na segunda fase, mas é opcional, não há obrigação. O certificado pode ser apoiado. O que se pretende aqui não é ter o certificado, ou seja, é disponibilizar o certificado caso o beneficiário queira. E assim como a contratar o respectivo perito qualificado. Não há obrigação para qualquer classe de certificado energético que possa obter essa casa. Portanto, o que importa é que o certificado energético incorpore as medidas, as tipologias de projeto financiadas pelo programa, ok? Certificado energético é a opção e não é obrigatório no programa de edifícios mais sustentáveis. Ele nem sequer é assunto para o Vale de Eficiência. Claro. Exato. Ok? Ficou esclarecido. Há aqui uma questão que era os mecanismos de ventilação. Se os mecanismos de ventilação estavam incluídos ou não no Vale Eficiência, nas tipologias. Ou para janelas ou em paredes. Quando falamos em sistemas de ventilação é nas janelas, é isso? Ou está a falar de sistemas de ventilação como o ar-condicionado, entre outros equipamentos? Julgo da questão da maneira que foi posta, julgo que são os mecanismos para renovação do ar, não é? Podem ser integrados ou nas janelas, alguns dos próprios caixilhos já têm esse tipo de mecanismo, outros podem ser postos nas paredes. Eu posso ajudar aqui o Paulo Nogueira porque a tipologia é igual. Ou seja, quando nós falamos em janelas de classe A+, estamos a falar quase de certeza ou de certeza absoluta em janelas de classe 4 ou superior, quer dizer, 4, que é o que existe. E as classe 4 já têm esses mecanismos que acabou de dizer o Zé de Matos, ou seja, já incorpora de forma automática um mecanismo em que faz a diferença de pressão e deixa entrar deixa entrar ar, não é? De forma natural e fecha quando não é necessário. Portanto, isso já faz parte. As janelas que são financiadas no programa de edifícios mais sustentáveis são de classe A+. As janelas do Vale de Eficiência, julgo eu, Paulo Nogueira, que seja, ou Ana, que seja de classe A, não é? São janelas que já têm a eficiência tão grande, certo? A eficiência é tão grande que são janelas em que realmente essa classe A, classe 4 ou classe 3 já está, por sua vez, incorporada quando a emissão da etiqueta energética por passo do sistema classe A+, ok? Portanto, há um sistema que diz que aquela janela feita pelo serralheiro, pelo fabricante, etc., vai ter uma etiqueta. Essa etiqueta é emitida no classe A+, e vai dar para cumprir com os nossos requisitos A+, ou A. Contudo, a janela tem que corresponder na medida certa a tudo o que é necessário no mercado. E, nomeadamente, para ser classificada com esse índice tão bom, temos desempenho energético, muito embora parece que aqui a ventilação vai contra o desempenho energético, mas não. Ela também tem que obedecer aos ensaios normais da ventilação. E essas janelas, porque nós sabemos, de classe A+, e classe A, têm esses mecanismos incorporados. Portanto, os mecanismos autónomos não são elegíveis em qualquer uma das... Janela é elegível. A proteção só é elegível se a janela estiver lá. E é igual. A janela é a janela. Se tem ou não essa incorporação, provavelmente tenho quase a certeza absoluta que algum fornecedor que está aqui, ou instalador de classe mais, se for etiquetar uma janela sem qualquer... pode ter, sem qualquer
sem qualquer avaliação do sistema de ventilação, se for nova, não vai com certeza obedecer ao regulamento, não é? Em substituição, o regulamento de desempenho energético, temos que ter isso em atenção, porque nada é feito e nestes regulamentos tem sempre por base, não vamos apoiar nenhuma medida que não seja regulamentar. Atenção, portanto, admite que um vão fixo possa não ter nenhuma classe 4 de ventilação ao ar. Mas o que nós estamos aqui a falar é janelas de correr, janelas de oscilobatente, etc. Isso tem tudo, não é? Quer dizer, nós só estamos a apoiar as janelas mais eficientes, já têm esses mecanismos. Portanto, mas a tipologia visa apoiar janela eficiente, substituição de janela eficiente. Há bocado vi uma questão muito interessante e aproveito para fechar mesmo aqui a minha intervenção. É o mesmo se passa com o equipamento de produção de águas quentes sanitárias ou o que for. Eu vou substituir aquele, mas muito embora, se eu não tiver, não estou a substituir. Neste tipologia 3, eu posso colocar um que não exista. Agora, na tipologia 1, não. Eu só posso trocar janelas, não posso pôr janelas novas sem trocar nada. Fique claro, ok? Certo. Obrigado, José de Matos. Obrigado, eu também. Ficou isto claro. Também houve aqui, portanto... houve aqui a questão das portas, neste caso, são as portas de entrada que estão previstas, não é? Aqui posso dizer só o seguinte, em relação às portas, o que tem que obedecer efetivamente o fornecedor é que as portas de entrada têm que ter um coeficiente térmico menor ou igual a 2.2, ok? Por isso, só precisam de apresentar um certificado ou uma classificação que permita aferir este valor e está tudo ok, está bem? Distinguir o seguinte, que importa depois disso que o Paulo disse, e que fique muito claro, para não haver confusão, porta de sacada com portas de entrada. Nos regulamentos é muito claro o que é porta de entrada. A porta de entrada é a porta de entrada ao exterior, ou então a porta de patim. Essas são as portas. Porta de patim é aquela porta que está numa fração autónoma, num edifício em propriedade horizontal e que dá para o patamar. Portanto, isto são as portas que estamos a falar. Portas de entrada. Porta de entrada diretamente para o exterior ou porta de patim. Estas portas têm que ter este requisito que o Paulo disse. Se estivermos a falar de uma porta de sacada, essa porta de sacada tem que obedecer à tipologia 1, quer dizer, tem que ter etiqueta classe mais, A mais para o programa de edifícios mais sustentáveis ou A para o Vale Eficiência. Mas uma coisa é serralharia e onde é que vai estar localizada, e outra coisa é as portas que estamos aqui a falar da entrada e que convém realmente separar qual é a tipologia que estamos a falar, nomeadamente aqui é importante para o programa de edifício mais sustentáveis, porque um é tipologia 1 e o outro é tipologia 2. Terem atenção a isto, ok? Ler o regulamento, ler as OTS, está lá tudo explicado. Muito bem. Há aqui uma questão que, aliás, já tinha sido levantada antes, que é a história da substituição dos sistemas. Portanto, eu há pouco não a coloquei, mas já tinha aparecido. Se é necessário instalar sistemas novos ou se podemos substituir um sistema que já existe, como no caso um sistema solar. Eu aqui neste caso diria que se o sistema alguma vez foi comparticipado, ele não poderá ser alvo de nova comparticipação, ok? Isto é o ponto assente. Exato. Se o sistema que está lá instalado não funcionar, não é? É um sistema, mas não funciona e nunca foi comparticipado, não diria porque não pode concorrer. O nunca é mesmo nunca. Eu lembro-me porque houve aqui há alguns anos uns apoios exatamente para o solar térmico, portanto, é nunca ter sido comparticipado. Nunca ter sido alvo de qualquer financiamento. Sim, claro, isso não pode ser. Caso tenha sido um investimento próprio da pessoa e que deixou de funcionar por qualquer motivo e está obsoleto, etc., não vejo motivo por que não se poder candidatar. É como se não existisse basicamente aquele sistema, porque está lá e não funciona. Exato. Para ajudar isto que acabou de dizer, e que acho que é importante reforçar, no regulamento de Programa de Edifícios Mais Sustentáveis temos uma rúbrica que é 9, um ponto do regulamento que é 9. E nesse ponto são as despesas não elegíveis. E as despesas não elegíveis, há um ponto, que é o 9.11. E se olharem com atenção, eu sugiro e convido a lerem o despacho, a descarregarem o despacho no site para terem acesso ao regulamento, tem lá esta questão. Se já foi financiado, não pode. Agora, eu tenho um sistema que é o que nós estamos aqui a pensar. Tenho um sistema que está realmente um sistema ineficiente.
e faz a produção de água quente sanitária. Vamos supor que faz com a gás. Eu não tenho nada contra o gás, mas é o gás, uma caldeira, um esquentador de 1900 e troca o passo, para ficarmos clarinhos. 1970, 80, nunca foi mexido. E agora quer trocar por outro, estou a falar em substituir. Esse equipamento nunca foi ASO, esta questão que estamos aqui a falar, financiado antes, mas pode-se candidatar? Pode, claro que sim. E agora o que nós queremos é pôr outra solução, desde bombas de calor até reparadores de calor, é o que quiserem, tem a panóplia de painéis solares térmicos, etc. Podem pôr tudo, desde que não seja elétrico, e a gás também não é possível. Portanto, não é possível, tal como os SPS ou EPS não é possível, porque isto é de fora ambiental, o gás está de fora aqui. Portanto, com certeza que podem. Esta questão que falaram, se já foi financiado antes, vêem logo, está no ponto 9.11, se não me engano, do despacho, okay, do regulamento do Programa de Edifícios Mais Sustentáveis, e conseguem perceber logo que é impossível, até porque hoje em dia, com tantas tecnologias, é muito fácil a gente trocar informação com outras plataformas e com outros sistemas apoiados pelo Estado. Portanto, isso acontece seguramente porque nós fazemos isso, está bem? Para dar nota disto. Havia aqui uma questão que eu julguei que tinha ficado clara, mas não terá ficado para todos, que era a possibilidade, que era relativamente aos beneficiários. É o beneficiário da tarifa social e só pode aplicá-lo em casa própria e naquela que está relacionada com o ponto de acesso da energia elétrica, não é? Portanto, não pode ser numa outra habitação dele, nem pode ser em habitação que não seja dele. É realmente isso. Ela tem que ser habitação própria e permanente. Própria e permanente. Permanente. Não pode ser de férias, não pode ser, etc. Até porque a tarifa social só é atribuída apenas a um contador de energia. É sobre esse contador de energia e é na fatura do contador de energia que tem lá indicada a morada, não é? Onde está esse contador. E, efetivamente, a obra tem que ser realizada na morada que está indicada na fatura de energia. E nós, através da fatura de energia, também conseguimos logo saber se a pessoa recebe tarifa social ou não, porque está lá indicado mesmo. Na fatura de energia é um dos campos, é um documento obrigatório a submeter, e os avaliadores, um dos pontos, logo o ponto principal é ver logo se na fatura de energia está lá indicado se recebe ou não a tarifa social. Okay? Depois, o que vai ser confrontado é, ok, recebe a tarifa social nesta morada, onde é que o fornecedor instalou os equipamentos, as evidências fotográficas e etc., e depois vai comparar se foi tudo realmente instalado naquela morada indicada. Muito bem. Nós, como lançámos aquela questão há pouco do distribuidor e do instalador, agora colocaram-nos uma questão, é que se for o distribuidor que está registado, se o instalador também tem que estar registado. Isto porque nós dissemos que o distribuidor podia indicar os instaladores, não é? Que trabalham com ele. Isso pressupõe que o instalador autonomamente se registre ou é simples, ou é feito pelo distribuidor? Ou o instalador tem que depois autonomamente registrar-se também? Não, é automático. O fornecedor é que faz depois o registro do instalador, ok? E depois, basicamente, o avaliador do fundamental vai ver se a informação que o fornecedor submeteu sobre o instalador está correta ou não. Ok, e ele fica automaticamente registado. E ele fica automaticamente registado na plataforma também. Exatamente. Outra questão é, estão a perguntar se a fatura estiver em nome do filho. Ora, se o filho não recebe tarifa social, né, a fatura de energia está lá a indicar que não recebe tarifa social, nunca irá receber o vale eficiência, ok? Por isso, tem que haver sempre estes dois matchings, que é a fatura de energia em nome do beneficiário que vai receber, que recebe a tarifa social, tem que estar em nome dele, bem como a caderneta predial, né, a CPU, terá que estar lá indicado que o nome da fatura também está indicado no CPU, ok? Existe sempre um matching destes documentos de forma a referir que não existem estes casos da fatura estar em nome do filho, ou o CPU ou a caderneta predial estar em nome de outra pessoa que não do beneficiário que está a receber a tarifa social, ok? Muito obrigado. Bom, eu julgo que esclarecemos a maioria das questões na medida em que podiam ser esclarecidas, não é? O Dr. Stevens, nosso vice-presidente, entretanto, já teve que se ausentar por uma questão de uma marcação de uma situação de saúde e pediu-me exatamente para transmitir a todos os agradecimentos da Associação
pela participação, nomeadamente à doutora Ana Salgueiro, ao Paulo Libório e ao Paulo Nogueira, ao Fundamental e à ADN, por este apoio, este esclarecimento que nos deram, que foi extremamente importante. Estes assuntos parecem mais simples às vezes do que depois são interpretados pelos vários utilizadores dos avisos, e o facto de haver avisos sobre uma temática semelhante e que são diferentes ainda nos causa naturalmente a todos mais alguma confusão, mas julgo que foi suficientemente claro a apresentação que foi feita e as respostas às questões. Têm sempre todos a possibilidade de colocar no e-balcão as perguntas por e-mail e essas serão respondidas diretamente, é a garantia de resposta. E provavelmente no futuro, e com a benevolência dos nossos oradores, se calhar no futuro podemos ter a oportunidade de vir a fazer, também com novos desenvolvimentos, mais alguma sessão de esclarecimento sobre estas matérias. E assim sendo, eu pedia à doutora Ana Salgueiro para encerrar esta sessão e se queria dirigir mais algumas palavras e algumas informações. E renovava os meus agradecimentos a todos os que participaram. Muito obrigado. Doutora Ana Salgueiro, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada. Bem, queria mais uma vez agradecer esta iniciativa e reforçar que o Fundamental tem todo o interesse em esclarecer o mais possível estes programas. Queria também apelar para que, quer sejam fornecedores, quer beneficiários do Vale Eficiência, quer beneficiários do programa ou candidatos ao programa Edifícios Mais Sustentáveis, concorram. O objetivo é exatamente esse, ter estes programas e executar a dotação para reforçar estes edifícios residenciais. Coloquem todas as questões possíveis. Obviamente que, e eu sei que há constrangimentos realmente a nível às vezes há alguma demora na resposta às questões que são colocadas e os candidatos não recebem os esclarecimentos tão depressa como desejariam e como nós desejaríamos, mas na verdade temos toda uma equipa e todo o empenho para fazer e para responder o mais rapidamente possível às questões que nos são colocadas e tentamos também, e queria também deixar nota disso, que nos vários formulários de candidatura há sempre a opção, quando as candidaturas são não elegíveis, os candidatos são notificados das razões da não elegibilidade de modo a permitir que as corrijam e que voltem novamente a submeter uma candidatura já bem instruída. Portanto, há aqui todo o interesse, todo o empenho do Fundamental e da ADN para que as coisas corram o melhor possível. Obviamente, pedimos a compreensão de todos para alguma demora que, pronto, todos gostaríamos que isto fosse mais ágil, mas de facto são muitas candidaturas. Como devem calcular, veem pelos números, consultem a informação e consultem as tabelas em tempo real, são muitas as candidaturas e pronto, e deixo-vos esta nota e estas palavras e boas candidaturas, vão ao Fundamental, leiam a documentação e candidatem-se, por favor. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos, muito bom dia. Adeus, bom dia, obrigada.